Olá amigo, olá amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Que Falta Ser Dito. Hoje estou aqui para fazer uma pergunta para você em relação aos ovos de Páscoa da sua cidade. Se os mercados já estão cheios de ovos de Páscoa, se as propagandas da tua cidade estão todas direcionadas para chocolate, porque aqui na minha cidade com certeza isso já está acontecendo. Faltam aí pouco menos de 2 semanas para iniciar as comemorações relacionadas à Páscoa. Mas Páscoa, ela significa o quê, na verdade? Onde ela começou? Ela começou no coelhinho da Páscoa, em Jesus, ou teve outras coisas anteriores que estão relacionadas a essa data festiva? Eu vou explicar para você aqui, mas eu gostaria que antes você desse um like aqui nesse vídeo, que você pudesse curtir esse vídeo. Para que você consiga fazer isso, logicamente, você tem que estar logado, né, para conseguir fazer. Espero que isso possa ser feito, porque me ajuda muito. Então vamos lá. A Páscoa, ela começou muito tempo antes da vinda de Jesus. Jesus, na verdade, ele veio para mudar a forma de comemorar a Páscoa. Talvez você não saiba, ou talvez você não se lembre, mas houve uma história de um homem chamado Moisés. Este homem foi chamado para ser um libertador do povo de Deus que estava escravo em outra nação. Então ele vai até o governador dessa nação e começa as tratativas inicialmente diplomáticas para libertar esse povo, e ele não tem sucesso. Então cada vez que ele vai e tenta falar com esse governador e não dá certo, existe uma consequência para o povo que está escravizando. Eram os egípcios. Então, foi 1, 2, 3, várias tentativas até chegar na 10ª. E a 10ª tentativa, ela vem como uma consequência em que os filhos primogênitos daquela nação que estava escravizando seriam mortos caso não houvesse a libertação do povo. E então, o faraó, na época o governador, resiste essa última tratativa, desafia o Deus de Israel, e então a praga acaba acontecendo. Mas para que o povo de Israel também não fosse penalizado com essa consequência, eles tinham que fazer um ritual. E esse ritual consistia em preparar um alimento, um carneiro, um cordeiro, matar esse cordeiro, pegar o sangue deste animal e passar na parte de cima da porta, onde as pessoas entravam. E então quem fizesse isso ia ser poupado dessa situação tão triste, tão trágica de perder um filho, né? Então o povo acaba sendo liberto na sequência, e nesta noite onde houve essa consequência, eles foram libertos porque o anjo passou por cima, o anjo que ia destruir, que ia matar, executar a sentença, ele passava por cima das casas das pessoas que tinham feito o que precisava ser feito. Então, Páscoa significa passar por cima. Esse é o nome original. Com o passar do tempo, eles foram libertos e viveram muitos e muitos anos, e todos os anos era feito a repetição, uma festa para comemorar, para lembrar da salvação que esse povo teve, da misericórdia que Deus teve para com este povo, sendo liberto naquela época. Então, criou-se a Páscoa. Quando Jesus veio aqui neste mundo, ele veio para finalizar a Páscoa da forma como ela era comemorada, celebrada. Por quê? Ao matar o animal, havia uma simbologia de que aquele animal representava a morte de Jesus pelos nossos pecados. O objetivo principal, o propósito principal da vinda de Jesus aqui neste mundo, de Deus ter se encarnado no corpo de um homem para morrer pelos nossos erros. Um homem errou e todos pagaram, e um homem fez o que é certo e todos foram beneficiados. Resumindo, é isso. Então, a partir desse sacrifício de Jesus, todo um sistema cerimonial foi encerrado, ao ponto de que havia um templo, e esse templo era dividido por uma cortina, e essa cortina
separava um lugar chamado Santo do Lugar Santíssimo. E dentro do Lugar Santíssimo era feito um ritual que era apenas uma vez por ano o sacerdote entrava neste lugar. Então, quando Jesus morreu às 3 horas da tarde de sexta-feira, a cortina se rasgou de cima para baixo, representando que algo sobrenatural fez aquilo, porque a cortina era muito alta, né? E rasgou de cima para baixo, encerrando então essa necessidade desses ritos cerimoniais de Páscoa. E a partir de então, começa a Páscoa a ser celebrada da maneira como nós conhecemos, como uma comemoração, celebração da ressurreição de Jesus. Acontece que a ressurreição de Jesus ela aconteceu depois de muito sofrimento. E hoje eu gostaria de falar aqui para vocês sobre como foi a manhã da ressurreição de Jesus, que foi no domingo. Então, as duas Marias, que eram as Marias mais famosas das histórias ali que acompanharam o ministério de Jesus, elas no sábado à noite, elas compraram especiarias para perfumar o corpo de Jesus. Jesus não teve todos os rituais de enterro sido atendidos, porque ele morreu às 3 horas da tarde e o povo comemorava, celebrava o dia de sábado no pôr do sol. Não existia relógio naquela época. No pôr do sol, eles encerravam suas atividades, sejam elas quais forem. Então não houve tempo hábil. José de Arimateia, que foi um dos sacerdotes, um dos únicos sacerdotes, né? Ele e Nicodemos foram os únicos que apoiaram Jesus naqueles momentos de ministério de Jesus. José ele era muito rico e ele tinha um túmulo. Somente pessoas ricas tinham um túmulo naquela época. Então ele pediu para Pilatos que o corpo de Jesus fosse liberado e ele fez todas as tratativas para que Jesus pudesse ser enterrado antes do pôr do sol, para que desse tempo. Então, no sábado passado, né, que eles celebravam esse dia, aí eles puderam voltar às suas atividades e à noite elas foram e compraram as especiarias para perfumar o corpo do defunto, que era Jesus. E no domingo de manhã, conta-se a história que as duas estavam indo até o túmulo para fazer essa finalização em respeito ao corpo de Jesus. E no meio do caminho elas conversavam e a história diz assim que elas estavam preocupadas com a pedra que deveria ser removida. Olha que interessante. Aquele túmulo era um buraco cavado na rocha e depois que o corpo era colocado lá, era fechado com uma pedra muito grande. E elas não teriam capacidade física para remover essa pedra. Mas olha que interessante, mesmo elas não tendo a capacidade para fazer isso, elas fizeram a parte delas. E aqui eu gostaria de fazer uma reflexão para você nesta semana. Tem coisas que você não é capaz de fazer, mas com certeza tem uma parte que você é. Então, o agir nosso deve ser, junto de Deus, um ato de fé para que você, fazendo a sua parte, Deus faça a parte dele. E foi isso que aconteceu. A história conta que quando elas chegaram no local, a pedra já havia sido removida. E olha que interessante, a pedra que era um problema para as duas, que ia ser um impedimento para executar aquilo que elas estavam fazendo, ela era útil para outro propósito. E aqui eu paro para analisar com você também quais são as pedras que surgiram na sua vida. Pode ser que a pedra que para você atrapalha, ela é algo que ajuda alguém. Então é interessante a gente entender os contextos e os momentos em que as pedras precisam ser colocadas nas nossas vidas e os momentos que elas precisam ser retiradas. Em Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, o homem mais sábio que existiu, ele fala muito sobre o tempo para tudo. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para guerra, há tempo para paz, e ele faz uma série de apontamentos ali. É um poema muito lindo e eu venho trazer para você aqui também essa questão. Tem pedras que representam problemas na sua vida. São impedimentos que com certeza estão
não permitindo que você acesse certas coisas. Eu gostaria que você parasse agora e pensasse quais são as pedras que estão impedindo você de avançar nos seus planos, nos seus projetos, nos seus objetivos. Pare para pensar quais são e comece a analisar. Será que essas pedras vão ficar para sempre lá? Será que essas pedras vão ser removidas em algum momento? Quem será que vai retirar essa pedra? É você? É outra pessoa? Ou é você junto com outra pessoa? Pare para pensar nisso, porque muitas vezes nós nos preocupamos com pedras, com problemas que precisam ser resolvidos, mas ainda não chegou o momento de resolver. Ou ainda não chegou a pessoa que vai ajudar você a retirar aquele impedimento da sua vida. E cabe a nós apenas esperar, confiar e fazer o que já podemos fazer, que é algo que você provavelmente já deve ter pensado. A partir do momento que a pedra delas for removida, eu gostaria de também chamar a atenção para algo muito especial, que elas estavam focadas na pedra, elas estavam focadas na morte de Jesus. Mas Jesus passou 3 anos com eles e nesses 3 anos que ele passou discipulando essas pessoas mais próximas, ele sempre deixou claro que ele ia morrer, mas que ele também ia ressuscitar. Então, muitas vezes nós temos o foco no problema, mas Deus não quer que a gente tenha o foco no problema, porque Deus às vezes já nos deu a solução, Ele já nos revelou o que vai fazer e que Ele vai tirar a pedra e que Ele vai fazer muito além de tirar a pedra. Ele vai nos abençoar de uma maneira muito grandiosa e muitas vezes Ele fala ao nosso ouvido, Ele fala através da palavra de Deus, às vezes Ele usa sonhos, às vezes Ele usa visões, às vezes Ele usa outras pessoas para dizer o que Ele vai fazer na nossa vida. E pode ser que você já tenha uma promessa estabelecida, pode ser que você já tenha uma clareza do que vai acontecer na minha vida. Eu passei por grandes coisas no ano de 2023, coisas muito difíceis e terríveis. E a partir do dia 1º de janeiro de 2024, Deus começou a revelar, Deus começou a mostrar, Deus começou a dar sinais, Deus começou a dar confirmações daquilo que Ele tinha para a minha vida. E uma das coisas que Ele tinha para a minha vida era estar aqui gravando esse vídeo para você. E Ele não apenas permitiu que eu lembrasse desse propósito que Ele tinha me revelado há muitos anos, como Ele também enviou pessoas para me apoiar. Você acha que eu estou gravando esse vídeo aqui sozinho, mas neste momento tem pessoas orando para que eu possa ter forças, para que eu possa superar opressão espiritual, uma série de coisas que eu vivo no dia que eu vou gravar o vídeo, no dia que eu vou postar o vídeo. Então, pessoas que me ajudam a rolar a pedra, pessoas que me ajudam a resolver problemas que eu não consigo resolver, problemas espirituais e uma série de outros problemas. E Deus, com certeza, Ele deve estar falando com você, Ele deve estar mostrando para você coisas e eu gostaria de convidar você a lembrar quais são essas coisas que Deus já revelou para você e dizer que você precisa aprender a confiar, esperar com fé, porque essas coisas vão se realizar. As pedras não vão ser apenas removidas, mas grandes coisas serão feitas, grandes milagres serão feitos, como foi a ressurreição de Jesus. Às vezes você está focado na pedra, às vezes você está focado no problema, mas tem uma grande promessa e um grande milagre que já está para acontecer e você esqueceu de olhar para isso, você esqueceu de orar por isso, você esqueceu de pedir para que Deus cumpra isso, você esqueceu de pedir para que Deus te dê paciência ou para que Deus intervenha nessa situação que já está revelada para você. E além dessas promessas, de Deus nos ajudar com os nossos problemas, de Deus operar grandes milagres nas nossas vidas, eu quero te dizer que Deus tem um propósito muito claro para você desde que você nasceu, ou melhor, muito antes de você nascer, Deus já definiu um propósito para a sua existência aqui neste mundo. E você precisa cumprir esse propósito. Hoje é segunda-feira e ontem, domingo, eu estive às 10 horas da manhã de domingo no Sunday Cast com a Natália Lima e nós falamos sobre isso, nós começamos a falar sobre propósito. E no domingo que vem nós teremos novamente Sunday Cast às 10 horas da manhã, estaremos lá
para falar sobre o próximo passo dessa jornada de conhecer esse propósito que Deus definiu para você. E esse episódio 2 da primeira temporada, ele se chama Você Não É um Acidente. Você em algum momento da vida já parou para pensar sobre algumas coisas, de repente começou a ouvir uma voz dizendo que você é um acidente, que você não deveria ter nascido, enfim, uma série de coisas nesse sentido? Eu gostaria de dizer para você que você não é um acidente e que nós vamos falar sobre essa temática no domingo que vem. E vai ficar aqui já no final do vídeo uma trilha para você assistir esse primeiro episódio que já foi. E eu gostaria de convidar você a entrar lá no meu canal, achar as transmissões ao vivo e colocar lá para você ser notificado desse segundo episódio. Você não é um acidente, onde, se Deus permitir, eu estarei novamente junto com a Natália, a professora Natália, para que nós possamos discorrer sobre esse tema que tem atormentado tantas pessoas, que tem feito tantas pessoas, às vezes até mesmo, pensar em suicidar. Então, esteja comigo neste domingo e lembre de assistir o episódio que já passou, que vai aparecer aqui agora no final desse vídeo. Tenha uma semana abençoada, lembre-se de que Deus está preparando a retirada dos seus problemas, das suas pedras, e que grandes milagres acontecerão na sua vida.